Olá, meus amigos do Atos Podcast. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa aqui no estúdio do Atos. É sempre um prazer ter você na nossa companhia. Não é isso, Pedro? Exatamente, mas Então, já curte. Fazer aquele pedidozinho, né? Já curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal que ajuda demais nosso trabalho. E fica ligado que tem muita novidade chegando aí em breve para vocês aí aqui no canal do Atos Podcast. Com a graça de Deus. Esse episódio está sendo gravado em agosto de 2024 e, como sabemos, agosto é o mês vocacional, né? Que a igreja desenvolve essa temática da vocação. As mais diversas vocações dentro da igreja e o chamado do homem, né, que é a santidade, o chamado geral à santidade e as vocações específicas. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado muito querido, né, já há muito tempo que a gente esperava, mas a agenda do homem é bem complicada, né? Mas hoje deu certo e nós vamos abordar bastante a vocação à paternidade. Ildefonso Salmito, obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui. Tem a rua Ildefonso Albano, Idel. né? Ildefonso Salmito, muito bem. Ildefonso, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite. A Juliana liberou, né? Autorizou. O Samuel também deixou. Também deixou. E os demais também, né? A turminha, né? Poucos, né? Mas com Deus é muito, né? Como diz no Ceará, né? É pouco, mas com Deus é muito, né? 9 agora? É o oitavo. Quem sabe você está profetizando aí. Olha aí, nesse exato momento, de repente. Maravilha. Gente, Ildefonso Salmito é formado em computação pela UES. Depois eu quero saber de onde você é natural, você vai dizer pra gente. Graduado também em teologia pela FATEL, Arquidiocese de Brasília, com área aí de interesse em moral e pós-graduação em ciência política e também em administração. É um estudioso ainda da ciência política, filosofia política, e atualmente ocupa o cargo de analista legislativo da Câmara dos Deputados. Casado há 16 anos com a querida Juliana Salmito, também aqui é parceiraça do Atos Podcast. Estamos com saudade dela, né? Faz tempo, né? Faz tempo, chama ela de novo. Ju, vem gravar com a gente. Samuel tem que deixar, né? Vamos dar um tempinho aí. E pai de 8 filhos, como a gente já falou. E como eu estava dizendo, você é natural daqui, Ildefonso? Então, eu sou cearense da Gema, um cearense que foi para a diáspora e voltou. Né? Eu passei em 98 no concurso na Câmara dos Deputados, em Brasília. Caraca, 98? Faz tempo já. Faz tempo. Eu sou do milênio passado. Né? Nós. E aí fui morar em Brasília para assumir o cargo e lá estou desde então. E de uns tempos para cá, moro lá e aqui, fico na ponte aérea, vou trabalhar durante a semana, final de semana venho para cá, porque por várias razões de qualidade de vida, custo de vida, né, para uma família numerosa é um ponto que pesa. A gente adotou essa dinâmica e estamos nessa sistemática, mas sou cearense de Fortaleza. Maravilha. E o teletrabalho também propicia essa liberdade, né? Sim, isso. Facilita um pouco, né? A pandemia trouxe mais essa realidade, né? Mostrou que é possível, né? O teletrabalho, o trabalho híbrido, né? Agora, cara, essa questão do serviço público, né? E do cearense. Como o cearense está em todas as esferas do serviço público e no Brasil todo, né? Impressionante, né? Neto, sabe que nesse concurso lá da gente, é o analista legislativo. Os cearenses são famosos também. E assim, concorria todo o Brasil, é um concurso disputadíssimo. Os salários são muito bons da Câmara Federal. É o top do Legislativo Federal, né? E nós cearenses nos saímos bem, tem muito cearense lá. Muita gente boa lá que passou nesse concurso. Eu também sou servidor e aí quando fui fazer uma vez um concurso em Brasília, rapaz, combinaram um encontro dos cearenses lá na noite, no final de semana do concurso. Meu irmão era turma, gente, né? Viu? Um era advogado da União, não sei quantos procuradores federais, um não sei o que das quantas, a galera toda lá, muito cearense mesmo. E olha, não é só no Brasil não, nós estamos dominando o mundo, né? Tem cearense em todo lugar do mundo, né? Você vai, a gente ouve às vezes história do... Rapaz, o cara tava... É um nome desses países árabes, algum quistão da vida, né?
Cazaquistão. E aí o cara tava lá no restaurante quando viu o garçom cearense, né? Então, nós exportamos aí mão de obra boa para todo mundo, graças a Deus, né? Eu assumi o cargo que eu ocupo lá em São Paulo, né? Sim. Já contei essa história algumas vezes. Aí eu tava com o carro lá na Marginal, parei no sinal, aí lá vem um flanelinho, olhou para a placa do meu carro, Fortaleza, aí ele... Ei, eu sou do Montese! Eu sou do Montese! Eu disse, bichão. É bom demais. Tem demais. Bom demais. Mas, Ildefonso, era o concurso que você almejava mesmo na época? Olha, a gente aqui não tem muito uma formação, pelo menos no meu ciclo de amizade, no Ceará, para concurso público, né? Ao contrário do pessoal de Brasília. Em Brasília a pessoa estuda já 90% o foco é setor público, concurso público, né? E a história foi o seguinte, eu muito novo, estava na universidade e eu era estagiário da Dataprev. Sim. E ainda existe, né? Na época era o melhor estágio que tinha, era muito bom. Ainda existe. E para a tua área, né, de computação? Na área de TI, era o melhor que tinha. A gente trabalhava ali na Santos Dumont, pertinho do Banco do Brasil da Santos Dumont. Sim. E abriu um concurso para a Dataprev de 3 vagas de analista. E eu estava ali na faculdade, me formando, e eu pronto, aqui o salário, para a minha realidade, era muito bom, muito bom. Eu não me lembro se na época era R$1.800, mas era muito dinheiro. A inflação aí. E o inicial, né? E tinha um plano de carreira. Isso é anos 90, né? Anos 90. E aí nós nos juntamos, eu e outros 2 amigos também estagiários, e começamos a estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Um tinha uma casa de praia, a gente ia para a casa de praia dele na Taíba, passávamos o final de semana estudando. Né, e devorando livros para passar nesse concurso, era o sonho, né? Bota aquele cartaz assim na frente com salário, né? E veio o concurso e eu não passei, eu fiquei classificável e os outros 2 passaram, né? E os 2 diziam, rapaz, você é o mais preparado e tal, e não passou, e logo depois pintou esse concurso da Câmara. Muito mais difícil, o salário 4, 5 vezes mais. E um dos amigos, pessoas boníssimas, né, o Nivando, somos amigos até hoje, ele ficou no meu pé para eu fazer esse concurso, mas ficou no meu pé, e você tem que fazer, e eu trabalhava no Banco do Nordeste na época, como terceirizado. E ele, não me lembro agora como que ele conseguiu, mas ele fez a minha inscrição, juntou-se com minha mãe, ficaram no meu pé, e eu até o dia da prova não queria ir fazer e nem me preparei, para você ver como é que são as coisas de Deus, né? E o fato é que 2 dias antes dessa prova, desse concurso Brasília, a prova tinha que ser lá, eu estava... não me lembro se em Alagoas, em Recife, em agências do Banco do Nordeste, fazendo o meu trabalho de analista de suporte. E aí peguei um ônibus e fui para Brasília, né? De ônibus? Salvo engano, patrocinado por esse amigo. Olha o que uma amizade faz na vida de uma pessoa, né? E também havia eu tinha uma namoradinha na época que também estimulou, e ela tinha um tio que era servidor da Câmara, pessoa boníssima. E quando ele falou como é que era né, os benefícios, e eu fiquei encantado, e eu me hospedei na casa dele, uma casa maravilhosa, muito bonita. Quando eu fui fazer a prova, aí eu, puxa vida, eu tinha que ter estudado para esse concurso. E veio a prova e graças a São José eu passei. Né, algo assim inimaginável. Mas por que concurso muito mais difícil. Fez alguma novena? O meu pai é muito devoto de São José, sempre foi. E ele pediu muito a São José para que eu passasse nesse concurso. Né? E foi São José, porque os meus professores da universidade, as pessoas que a gente chama aqui cabeção, né, os gênios, não passaram ou ficaram atrás de mim. E eu, do Brasil todo, eu fiquei nas primeiras fases, em 30º lugar. Eram 48 vagas. Foi uma coisa impressionante. Né? Eu não sou nenhum gênio e passei na frente de muitos. Então eu acredito que São José realmente fez o trabalho dele já pensando o que eu nem imaginava, né? Que depois viria uma família numerosa aí que precisaria de sustento, né?
Mas no mundo dos concursos, não tirando o mérito de São José, no mundo dos concursos se fala muito da história de você estar sem expectativa, né? Se você com certeza. Você está ali relaxado, às vezes às vezes flui ali melhor. Eu fui né? Despretensioso. Sem então eu fiz a prova né? tranquila, da data prévia eu me sentia na obrigação de passar, então fiquei nervoso, suando. Não que então, isso seja uma regra, mas às vezes sim. influencia o emocional ali, você tá... Com certeza. Tanto é que eram várias fases. Nas outras fases que eu me vi dentro. Eram 48 vagas, eu estava em 30º, eu disse, pronto, agora eu não tem marcha ré, né? Aí era virando noite, café a toda hora, estudando feito um louco e despenquei. Nervosíssimo dia da prova. Ver, né? Errei bobagem, né? Consegui passar por graça de São José, mas é isso que você falou, né? Quer dizer, na primeira lá eu fui obrigado, né? Fui forçado pela mãe, pelo amigo, pela namoradinha, né? Depois que eu vi que estava dentro e o quão era bom, aí bateu o nervosismo e atrapalhou. Como conta, né? O emocional, o psicológico. Né? Como é a tua experiência lá nesse cargo? Como analista, lá no centro de poder do Brasil, sabendo que dali vão sair decisões que vão influenciar a população toda. Como é que também tu consegue linkar essa tua atividade em específico com aquilo que São José Maria nos pede, né? De santificar o trabalho, de realizar um trabalho com excelência. Como é que é isso para ti? Então, eu sou assim apaixonado pelo meu trabalho, amo o que eu faço, né? Muitas vezes me emociono quando eu falo sobre o meu trabalho, por várias razões, né? É de lá que eu tiro o sustento da minha família e é lá onde eu dou a minha contribuição, né? Por mínima que seja, para um mundo melhor. E a minha história dentro da Câmara, eu vou falar muito resumidamente como que eu cheguei onde eu estou, porque é uma história bonita e também uma história dolorosa, né? Mas vamos falar da parte bonita. Vamos lá. Eu era da TI, minha formação toda foi em TI e eu gostava muito de TI. O cargo que tu assumiu era... Analista legislativo, atribuição TI. Pronto, eu comecei e fiquei 10 anos na TI. O que me levou para a área legislativa foi a minha caminhada de conversão. Interessante isso, né? Quando eu fiz teologia, na faculdade de teologia, a gente tem umas cadeiras de moral, que aliás é a área que eu mais gosto, né? A ciência da felicidade, né? E dentro da teologia. E também doutrina social. E o meu mundo até então era bits e bytes. Para mim, racional. Estou falando de uma maneira hiperbólica, né? Mas não existia o outro, né? Eu era aquele cara de TI. Né? Então, a minha vida, o meu relacionamento era com computadores. E eu era de suporte. Eu vivia dentro de um CPD. Eu era chefe do suporte da Câmara. Ou seja, a minha vida era com casaco e servidores, né? Servidores computadores, né? Storage, robôs de fita, né? E era essa a minha vida. E com a conversão e com a doutrina social, eu senti um chamado, né? Puxa vida, eu estou no centro de poder do país, de onde saem as grandes decisões do país. Eu posso contribuir mais e melhor para o meu país, né, trabalhando junto aos senhores parlamentares na área legislativa, né? E lá também eu posso ter contatos com as pessoas e, ao meu modo, procurar ser o Cristo para o outro, levar Cristo para o outro, porque eu não vou fazer apostolado com computadores, né? A gente faz apostolado com pessoas, né? Obviamente, é plenamente possível ser santo, né, na TI, óbvio. Sim, sim. Né? Mas eu senti esse chamado. Né? E ali eu fui buscar me preparar, então, para fazer essa grande migração, uma virada na minha vida, porque eu, com 18 anos, na entrevista da DataPrev, lá como estagiário, eu falei e eu me via, como que você se vê com 30 anos? Eu quero, como todo jovem, muito pretensioso, né? Eu quero ser o melhor analista de suporte da região. Né? E eu estava ali com os meus 20 e poucos anos, me deparando com uma nova realidade, né? E dizendo, não, eu acho que o meu caminho
para servir a Deus aqui na Terra é mais junto às pessoas, é ali, não no fronte de batalha do mundo político, que é belíssimo, né? Eu acho que Santo Agostinho fala que é o que há de mais belo na face da Terra, de mais nobre, né? E de fato né? Não no fronte, mas na assessoria, né? Sim. E com a doutrina social da igreja me abriu esse horizonte e eu fui me preparar, aí fiz pós-graduação em ciência política para me qualificar, fiz uma certificação importante também na área de gestão para me qualificar, para ter papel, né? E botar o currículo debaixo do braço e tentar conseguir uma colocação lá dentro. E assim foi. E assim eu fui parar lá e já estou há uns 15 anos na área. Agora, muito recentemente, por uma circunstância profissional dolorosa, eu voltei para a TI, né? Mas estou na esperança de ser escalado novamente, quem sabe no futuro breve, Deus sabe, para a área que eu me realizo e que eu gosto muito e que eu estou preparado e posso contribuir, que é a área legislativa, né? E são muitas histórias bonitas, muitas histórias bonitas. Pode relatar algum aí pra gente? Olha, participação enquanto assessor em votações importantes para o Brasil, tanto do ponto de vista orçamentário, PEC da DRU, desvinculação de receitas da União, reforma tributária e tantas outras votações, também votações no campo da ética, da moral, da bioética, né, em que a nossa função como assessor, ela influi no processo. Muita gente pensa que não. A gente vê, nós cidadãos de forma geral, vê a notícia no jornal, vê às vezes o televisivo, lá o jornal, o deputado, o senador dando entrevista, aquele embate todo lá no plenário de discussão, isso e aquilo, votação que foi até de madrugada, não sei o quê. Mas ninguém sabe que nos bastidores estão pessoas como você. Tem muito trabalho. Que o deputado parlamentar é apenas a ponta de lança. O parlamentar é uma águia, tem muita visão, capta as coisas no ar, mas ele precisa de uma boa assessoria, né? O detalhe, e eles nos ouvem, quem dá é o assessor. Então é importante gente boa, gente com bons princípios nessas assessorias, porque ao contrário do que se pensam, eles mudam de opinião se convencidos forem, né? Não todos, muitos vão já com a posição fechada para atender determinados setores, determinados interesses legítimos, né? Outros tantos não. Então já aconteceu várias vezes, já aconteceu da gente virar a votação com artifícios não só do ponto de vista técnico, mas do técnico que eu falo de mérito da matéria, colocando argumentos em prol daquilo que a gente acredita que seja o melhor para o país, mas também com artifícios regimentais, procedimentais. É verdade que quem conhece mais o regimento tem vantagem? E é encantador, é como um xadrez, né? Então há várias regras, várias regrinhas onde a gente pode protelar uma reunião para que ela não seja atingido o quórum e a coisa não vá para frente. Sim. Então é entusiasmante, muito bom. E sempre enxergar aquela pessoa brasileira que está lá na ponta, isso, que vai ser o atingido por aquela decisão, né? Isso é o mais gratificante. Eu penso muito, nunca falei isso para ninguém, vai ser de primeira mão, né? Nem os senhores parlamentares sabem disso, mas eu penso muito nos meus filhos, na minha esposa em primeiro lugar, né? Então, quando tem uma vitória em alguma coisa, poxa, isso aqui é por eles, né? É o futuro deles, porque uma legislação federal impacta em nossas vidas. A gente sabe que não é uma coisa de imediato, né? Que às vezes essas coisas levam um tempo, né, para chegar lá no cidadão da ponta, né? Mas vai chegar. Vai chegar. Agora, Salmito, o que a Faculdade de Teologia que ajudou de ter mais matéria ali na hora da tua atuação profissional também, né? Tanto pessoal ajuda muito, mas profissional acho que também dá uma grande contribuição. Até porque pouca gente conhece a doutrina social da igreja, por exemplo. Pouca gente parou para ir lá e ler realmente, de fato. Que ele é um manual para quem é empresário, para quem exerce atividade profissional, né? Na medida em que a igreja é um dos 3 pilares da civilização ocidental, né? Direito romano, a igreja católica e a filosofia grega, né? 16 no parlamento alemão, né?
Né? Falou isso? Bento XVI parlamentar. É o discurso mais famoso. Bento XVI, no parlamento alemão, ele fala justamente essas 3 bases, né? Olha só. Que formata o mundo ocidental, né? Então, na medida em que a igreja tem essa importância para toda a civilização ocidental, só nisso a teologia, em suas diversas cadeiras, já traz uma bagagem realmente para qualquer profissional no plano puramente terreno, né? Sem falar em plano espiritual, né? Então, ajuda-se muito. Por exemplo, a gente teve uma cadeira lá, optativa de bioética, onde a gente estuda e ciência, não se trata de religião, né? Tudo com base científica. Não é dogmática, né? Essas problemáticas envolvendo célula-tronco, envolvendo aborto, envolvendo as mais diversas questões de bioética, né? Estão ali sendo tratadas. E isso é tratado no parlamento, né? Então, por exemplo, a gente teve uma votação muito importante que, no meu sentir, no meu entendimento, infelizmente não foi aprovada, que foi uma votação de um projeto sobre organismos bioreatores, que é algo de uma tecnologia fantástica. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porque é um tema muito específico, né? Mas é você conseguir agregar muito valor à agricultura. Você conseguir, com manipulação genética, fazer com que se resolva o problema da diabetes, da insulina sendo produzida em milho, né? E por aí vai, né? Então, esses organismos bioreatores foi um embate muito grande no parlamento, né? De um lado, a gente tinha, por exemplo, um parlamentar que eu respeito e admiro muito, o Molon, que era do PT na época, eu acho que hoje está no PSB, hoje não é mais, acho que não está mais nem na política, mas muito qualificado, que ele era contrário ao projeto, e tinha mais à frente do projeto o Eduardo Ciarra, do Paraná. Na época, acho que era do PSD, também acho que não está mais na política hoje, né? E eu era assessor técnico do Eduardo Ciarra e me preparei para aquilo, né? E a bioética da teologia me ajudou a entender os organismos bioreatores e fazer um juízo de consciência se aquilo ali seria ético ou não, porque realmente é algo que fica no limiar da bioética. Então ajuda muito a teologia, até hoje, né, nos mais diversos temas, também a bibliografia, não para se dar argumentos, até porque nós estamos no Estado laico, religiosos para matérias. Não, mas para nos dar embasamento, sim, científico para os mais diversos temas, né? Uma coisa que eu acho que a teologia contribui muito, e a filosofia também, né? Na estrutura lógica do pensamento, né? Então, como tem toda a infraestrutura que tem que ficar dentro daquela infraestrutura lógica, né? Acaba que ela ajuda muito na construção de qualquer coisa que você vai fazer na vida. Porque você começa a parar e ver se aquilo realmente faz sentido ou não faz, né? Perfeito. Até porque se estuda lógica dentro de teologia e se estuda lógica dentro de filosofia também, né? Então você começa a ver silogismos ali, uma série de questões, toda aquela estrutura, ela é perfeitamente aplicável na vida real. Então, e também ensina a pensar, né? Que é o principal. Exato. O pensamento especulativo, né? Então eu preciso pensar, eu preciso meditar, eu preciso ver as questões, ouvir as matérias, ouvir os diferentes pontos de vista. Acho que isso ensina demais e falta muito nas pessoas, às vezes. Sim. E ter esse pensamento especulativo. Não, vamos só pensar, a gente não precisa chegar em canto nenhum, mas vamos só conversar sobre. E aí vamos discutir aqui, ver como é jogar as ideias no campo, né? Para ver como é. Eu vi na faculdade de teologia e na caminhada de fé, eu vejo uma espécie de, talvez, motor, né? É aquilo que me move, sabe? É o mais profundo, sabe? É a motivação para tudo. Então, diz que a gente ama aquilo que conhece, né? Então, na teologia me ajudou a conhecer mais Deus, né? E as coisas de Deus, e conhecendo, amá-lo mais, e amando, buscar servi-lo mais e melhor. E aí esse motor serve para tudo na vida da gente, para a carreira profissional, para o matrimônio, né? Para as amizades, né? Então, sim, com certeza ajudou na parte de assessoria legislativa, mas muito mais ajudou enquanto esse motor motivador
né, para a realização da nossa vida. E por que tu resolveu fazer teologia assim? Como é que se deu assim? Como é que chegou, né? Conta a historinha aí. Pois é, o que aconteceu? Aí só um parêntese. É legal explicar pro pessoal que a faculdade de teologia é aberta para qualquer leigo, né? Sim, porque muita gente acha que é só verdade. para padre, né? Exatamente. Mas antes de você contar, Idelfonso, vamos agradecer o nosso parceiro aqui, Normatel Home Center. Se você quiser construir ou reformar, Normatel é o seu lugar, você já sabe, hein? Então, clica aqui no link que está na descrição ou então aponte sua câmera para o QR Code aqui na tela e você vai ser direcionado para o Instagram da Normatel. E lá na bio você tem acesso, por exemplo, ao WhatsApp, onde você pode fazer cotação de preços e também fazer os seus pedidos. Sem falar nas lojas, que são muitas da Normatel, lojas amplas, com estacionamento, né? Então, você vai encontrar tudo o que você precisa. Normatel Home Center, parceiro do Atos, e um oferecimento, esse episódio aqui com Idelfonso Salmito. Sim, diga lá, conte a historinha. Muito bem, como que eu fui parar na teologia, né? Teologia, um analista de TI. Indo pra teologia. Um cara racional ali. Antes eu vou contar uma historieta aqui, que um amigo padre, lá de Brasília, um grande amigo, que inclusive foi a testemunha qualificada, foi quem celebrou o meu casamento, né? E um grande amigo de vida. Quando eu pergunto para ele, rapaz, como é que você foi parar na teologia? Como é que você foi parar no seminário, né? Aí ele diz, rapaz, eu quando era jovem, eu saltava de paraquedas lá em Brasília. Então eu saltava muito de paraquedas e certo dia saltei, puxei a primeira corda do paraquedas, o paraquedas não abriu. Né? E aí eu tinha a segunda corda e puxei a segunda corda, mas a gente tinha um ponto de aterrissagem, de pouso, né? E aí eu perdi o ponto de pouso por conta daquela confusão e tal, e caí no seminário. No que eu caí no campo de futebol, o reitor falou... Pois não, o que você está fazendo? Não, eu estava saltando de paraquedas e caí aqui. Tá bom, então você vai ali se matricular, né? Caiu literalmente. Ele disse que foi aí que ele caiu. Ele é muito brincalhão, né? Foi assim que ele caiu lá na teologia. Mas a minha história... Você não caiu de paraquedas, mas conte aí. A minha história, eu diria que é movida por paixões, né? Primeiro eu cheguei em Brasília, sempre fui católico, né? Desde, graças a Deus, uma família muito abençoada, meus pais muito, muito católicos e passaram essa formação pra gente. Mas eu acho que como muitos jovens, né? A gente às vezes não dá valor ao que tem, né? Às vezes aquela história do jovem rico, né? Não, do jovem rico não, do filho pródigo, né? Então, a gente às vezes tem tudo e não dá valor, né? Eu estava na igreja católica e não tinha noção do que era a igreja católica, né? E o meu plano, inclusive, quando eu entrei na Câmara, né, sempre com dinheiro curto, muito novinho, e aí deu um salto infinitesimal na questão financeira, né? E aí o meu projeto, rapaz, eu tinha 23 para 24 anos, solteiro. Aí, e na minha época, né, o que era forte naquela época aqui em Fortaleza era o carnaval, era o Fortal, né, uma espécie de carnaval fora de época, né? E eu tinha vontade de conhecer uma micareta, outra, né, e não tinha dinheiro. Aí olha o meu projeto de vida, pra você ver como não tinha nada na cabeça, né? Eu disse, bom, agora que eu passei na Câmara, eu vou a todos os carnavais fora de época do Brasil. Pronto, só marcar no calendário aí. Então você vê aí a cabeça do cidadão, né? Mas Deus é tão bom que logo me puxou para ele de uma forma inusitada, né? Eu vim passar férias aqui em Fortaleza, conheci uma moça e me apaixonei. Uma moça muito bonita, uma pessoa boa. Só que essa moça era batista, da Igreja Batista, né? E eu, apaixonado por ela, ela me convidou para ir para o culto da Igreja Batista. Eu, católico, de formação toda católica, fui a contragosto, né? Mas lógico que para ela eu disse, vou, claro, ótimo, muito bom e tal. E fui para esse culto e fiquei encantado, né? Fiquei encantado com a capacidade de oratória do pastor, né? Com as palavras do pastor, com o louvor que acontece. Nunca tinha entrado numa igreja que não fosse católica na minha vida, né? Participei daquele culto e fiquei, puxa vida, isso aqui é que é uma igreja, né? Na minha cabeça, né? E ali
começamos o namoro e ela querendo que eu me tornasse batista, né? E a mãe dela, de uma maneira um tanto indelicada, com muitos ataques à Igreja Católica. E eu encantado com a Igreja Batista, né? E ao mesmo tempo dizendo, rapaz, mas a Igreja Católica, que coisa sem graça, aquela missa que eu fui a vida toda, né? Com olhos puramente humanos, né? E só que por graça de Deus ou por formação que tive em casa, eu nunca fui de, vamos dizer assim, desprezar algo sem ter um embasamento, né? E eu pensei comigo, né? Cara, eu não posso me tornar batista antes de conhecer minimamente a Igreja Católica, até para poder ver realmente, né, se realmente é tão fraca como eu estou imaginando e tão boa é a Igreja Batista, né? E aí, rapaz, foi que começou o processo de formação que foi parar na teologia, porque foi um encantamento, assim, gigantesco. Olha, se nós católicos tivéssemos ideia, e hoje eu não tenho também ainda, é um poço sem fundo, né? É um tesouro sem fim, é uma coisa... tem uma frase aí de um filósofo, né, que fala, só sei que nada sei, não sei se foi Sócrates, foi Aristóteles, se foi Platão, acho que foi Sócrates, né? Mas o fato é que parece que quanto mais a gente conhece, mais a gente vê o quão maravilhoso é. E foi aí que eu fui parar na teologia, porque a nossa formação, a minha pelo menos, de catequese na Eucaristia, no Crisma, foi muito deficiente, muito fraca, muito pobre. E eu, buscando conhecer mais e melhor a igreja, fui parar na teologia. Obviamente ali me encantei demais, o namoro não prosperou por razões óbvias, né? E depois eu conheci o grande amor da minha vida, que vocês conhecem, a Juliana, né? Na Igreja Católica. Então foi aí que eu fui parar na teologia. Deus se utilizou ali de um meio, né? Opa, vou levar esse cabo aqui. Mas você começou com algumas leituras ou já foi direto para eu vou logo fazer a teologia? Rapaz, a minha memória não é tão boa, mas eu estava com muita sede. Estava com muita sede e querendo boa doutrina e formação sólida. Eu fiz antes alguns retiro para jovens, participei de um movimento para jovens muito bom lá em Brasília. É o SEGME? Não, é o Ágape. Tem um SEGME também. Tem lá, também, né? que é muito bom. Muito bom também. O Ágape de Jovens, espetacular, lá em Brasília. E ali já havia algumas formações, mas eu tinha muita sede, eu achava aquilo ali ainda muito, né? Depois eu descobri que o próprio catecismo, a gente estudando o catecismo, aquilo ali já é de uma riqueza muito grande. Né? Mas aí você vai na teologia, você vê todas as cartas do Vaticano II, então é uma riqueza, e tem um mundo ali, a gente não tem noção. Né? Então foi isso, foram alguns retiros, depois alguns cursos já na FATEL, na Faculdade de Teologia, e aí abri uma inscrição, né, do vestibular para a teologia. E eu disse, cara, eu vou encarar, vou fazer. E foram 4 anos maravilhosos. O melhor momento do dia era quando eu ia para a faculdade. Né? Era à noite. Não, era um curso para leigos. Sim. Eu não me lembro se eu tive algum colega seminarista, porque lá os seminaristas eles faziam a teologia no seminário maior. Sim. Né? Mas, rapaz, foi mas havia alguns vocacionados, né? Mas foi maravilhoso, professores excelentes, né? Uma doutrina reta, porque tem cursos de teologia, a gente tem que ter critério em tudo na vida, né? Tem cursos de engenharia e cursos de engenharia, cursos de medicina, então também não é todo curso de teologia que há uma certeza de que vai ter uma doutrina ortodoxa por trás, né? Penso eu, né? Eu sei que esse eu gostei muito, foi muito bom. Legal. Depois da teologia... Conheceu a Juliana depois? Sim, durante? Sim. Foi, acho que no final do curso eu já estava namorando a Ju. Tá. Né? Eu conheci a Ju na igreja, eu fazia parte de uma pastoral, a do idoso, e ela fazia parte das crianças, da caridade. Dos extremos, né? Um do idoso, outro... Mas eu fiquei... Era na missa, né? Ela muito nova... E quando eu a vi a primeira vez, foi paixão à primeira vista, né? Eu não sei se é de todo cearense ou se sou eu, mas eu sempre fui muito encantado por olhos claros, né?
Então, quando a Ju, aqueles olhos verdes dela, pronto, acabou com o homem, né? Então, quando eu a vi a primeira vez, eu já me apaixonei e disse, cara, é por aqui, né? E aí a gente começou um processo de amizade e tudo. Esse padre, esse brincalhão, foi quase que uma espécie de cupido, porque ele era o nosso pároco, né? Vou contar uma história engraçada. A gente ainda não estava namorando, mas já estávamos ali em processo. Aí a gente foi ao cinema assistir um filme no Pier 21, lá em Brasília. Aí eu, a Ju, mais alguns jovens e o padre. E eu já muito amigo do padre, né? Aí estava passando o filme e aconteceu algo inusitado. Pelo menos comigo nunca tinha acontecido. Faltou energia no cinema. Pagou tudo. Aí eu, numa reação instintiva, né? Falei, vixe! E agora? Bem cearense, né? Vixe! E agora? Sabe o que esse padre disse? Vira e taca o beijo. Ainda bem que ela não ouviu, né? Eu disse, padre, pelo amor de Deus, mano. É uma figura esse padre. Namoro abençoado. Mas não foi ali não, Mas o filho da mãe me botou numa saia justa. Não, padre, e agora é pela falta de energia. E ele rindo da minha cara. Ele é vivo ainda hoje? Ele e somos muito amigos. Ele vem sempre nos visitar e é um sacerdote muito cheio de virtudes. Quando ele vê a família de vocês hoje, aí ele... Eu acho que ele se envaidece, né? Porque ali é fruto também do trabalho dele, né? E que horas chegou São José Maria Escrivá aí no meio do caminho? São José Maria Escrivá, ele chegou, a gente estava noivo, né? E São José Maria Escrivá, eu já disse algumas vezes em nossa conversa, em nosso bate-papo, que eu sou muito movido por paixões, né? Eu não sei nem se a palavra para eles apropriada é paixão. É tão pequeno frente ao que aconteceu na minha vida, né? É como se antes da minha vida, assim, antes da obra, de conhecer a obra, de conhecer o Opus Dei, de conhecer, né, os ensinamentos de São José Maria Escrivá, fosse como que quase que tudo em preto e branco e passou a ser colorido, né? Eu encontrei na obra, eu me encontrei dentro da igreja, né? Então a igreja é como uma mãe de vários filhos, cada filho tem uma característica diferente, né? Então, e ali tem os carismáticos, tem os, né? E o que eu buscava, eu encontrei na obra, eu me senti em casa, né? Essa pegada de São José Maria Escrivá, fortíssima da laicidade, de nós sermos leigos e de nós sermos santos no meio do mundo, no anonimato, na discrição, não sem clericalismos, né? Mas sendo mais um entre os demais, amando o mundo apaixonadamente, de verdade, né? Sem ser crítico, sem ser preconceituoso, sem ser exclusivista, sem querer ser maior nem melhor do que ninguém. Isso é muito encantador. E ao mesmo tempo uma espiritualidade autêntica, onde a gente pode sim ser santo de altar, como os maiores santos, né? Sendo um bom pai de família, né? Sendo aberto à vida, sendo um bom profissional, oferecendo a Deus, né, cada pequena coisa que a gente faz, né, isso é algo assim muito forte, né? É a mensagem do Vaticano II, né, mas que São José Maria, não sei, talvez tenha sido até o precursor do Vaticano II, porque a obra começou em 28, né, em 1928. Então, assim, eu encontrei o que os meus pais me ensinavam em casa sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser católico, né? Então eu encontrei eu reencontrei a minha família, vamos dizer assim, né? Foi um processo na obra belíssimo, mas também um pouco doloroso, né? Porque quando eu
quando eu entrei para a obra, quando eu estava ali entrando, mais ou menos um pouco antes, teve toda aquela explosão de Dan Brown para cá, Dan Brown para lá. E assim, nada contra Dan Brown, porque Dan Brown escreveu uma poesia, e o problema foi que muita gente confundiu aquilo como se realidade fosse. Ele fez uma novela para vender, enfim, mas ficou no imaginário de muita gente, inclusive meu, que não li a obra, mas chegou para mim, e eu consultei esse meu amigo que sempre esteve presente na minha vida, esse padre brincalhão e bem-humorado, né? E eu cheguei para ele e disse: pai, que absurdo esse negócio, como é que a igreja tolera esse Opus Dei? Né? E para minha sorte ele tinha frequentado, eu não sabia disso, há muito tempo, quando jovem, né? No discernimento vocacional ele tinha frequentado. Ele virou para mim e disse assim, eu ainda não tinha ido bater a porta lá, né? Ele virou para mim e disse assim: rapaz, você, analista da Câmara, meio sarcástico, né? Um homem tão bem formado, não sabe que o que a imprensa bate na igreja é o que tem de melhor? Alguma coisa assim ele falou. Sim. Aí eu fiquei encucado com aquilo. Opa, né? Resolvi ir bater na porta lá do Opus Dei e de lá nunca mais saí, né? Mas é isso. Eu acho que assim como tem um antes e depois de Cristo na história da humanidade, né? Na história da minha vida tem também um antes e depois da obra, né? Eu encontrei minha vocação na obra. Então vamos falar agora de paternidade, que aí o assunto vai render. Meus amigos, agradecendo também a nossa parceira Tamires Nacal. Tamires é psicoterapeuta e você pode acessar, ter contato com ela aqui pelo QR Code na tela. Ela é especialista em atender mulheres católicas, mas não somente, mas especializada nisso, você, mulher católica, pode ter seguramente uma profissional que vai lhe guiar aí com muita segurança, tá bom? Então entre em contato com a Tamires, grande parceira aqui do Atos, tá bom? Valeu, Tamires. Que coisa boa, hein? Que coisa boa essa doutora Tamires, porque não é fácil achar. Muito bom. Ela acompanha o Atos e entrou em contato com a gente lá do Paraná. Olha só. E foi uma surpresa pra gente, uma boa surpresa, né? E é uma alegria ter você conosco, viu, Tamires? Obrigado. Que bom. Vamos lá então, paternidade. Vambora. Começou a ensaiar, que eu digo, conversar com a Juliana, né? Ali, que já teria uma família grande, como é que era? Pois já na amizade, pré-namoro, né? Não sei se sempre fui muito ansioso, né? Eu já trazia esses temas, curiosamente, né? Conhecendo a Ju, talvez até pela situação traumática do namoro com a menina Batista, eu não queria viver de novo para investir em algo que não fosse a lugar nenhum, né? Vamos deixar claro. Então já na amizade eu fui sondando, né? Ju, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E a Ju sempre foi uma pessoa assim, muito determinada, sabe muito assim, o que quer, né? E ela tinha algumas convicções, porque não tinha também uma história de dentro da igreja, tinha algumas convicções em que ela teve a grandeza da humildade, né? Diante da verdade, ela curvar-se à verdade e mudar, né? Então, como quase toda menina do seu tempo, né? Ela falou, olha, essa questão de filhos é uma questão que exige muita responsabilidade. Eu penso que os filhos devem vir depois que eu tiver formado, tiver com a minha carreira já encaminhada, e a gente pode começar a pensar em filhos, né? Primeiro a gente tem que estruturar nosso casamento, que é o que pensam em geral todas as pessoas, né? Apesar de prometerem outra coisa no altar. E eu já tinha, até por ser mais velho, né? Já tinha mais caminhada, também já tinha vivido isso que a Ju viveu, e já tinha, vamos dizer assim, uma formação maior nesse campo, e conversava com ela e disse, olha, amor, eu penso que os filhos devem vir quanto antes, né? Se não se está estruturado, não se deve casar-se, né? De fato.
Então não se casar. Mas o critério de filhos, depois que tiver tudo estruturado, eu penso que não. Deve ser, casou-se, é para ter filhos. Essa é a finalidade do matrimônio. Ou seja, a estrutura é para casar e daí o filho Perfeito. já vem naturalmente. Perfeito. Então, e ela é muito, muito assertiva e, olha, você tem razão. Você tem razão. Lógico que não foi assim numa conversa, sim, né? Sim. Mas ela, não, eu penso que você está certo e vamos, né? Então, é uma coisa muito bacana. Antes também a gente teve até a conversa durante a amizade, né? Olha, e o que você acha de a gente ter relação, as pessoas terem relação no namoro? Você acha que isso é certo, é errado? Aí ela, olha, eu acho o seguinte, né? Tá completamente banalizada essa questão do sexo durante o namoro, isso é prejudicial, mas eu penso que se as pessoas se amam, né? Eu não vejo nada que possa impedir, não é uma barreira de casamento ou não das pessoas terem relação, que foi outra coisa que ela também, logo ela disse, não. Né? A gente conversando, né? Olha, eu concordo com você, Ju, eu penso que se amam, não há por que não ter relação, mas se amam, primeiro se casam, né? Porque a relação é algo próprio do matrimônio, né? Então foi muita conversa, muito, né? E foi um namoro, sabe, assim... Como deve ser, né? Como deve ser, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Trocar ideia, você conhecer os pensamentos possíveis da pessoa. E também dá tempo porque, como você disse, ela teve a humildade de ir aprendendo. E a Ju muito nova, ela tinha 17 nova, né? anos. Aprendendo e revendo algumas coisas, alguns princípios, né? Entender que a pessoa não vem pronta, né? Não vem. Óbvio, tem muita gente que quer o pessoal pronto. Eu com 17 anos era um menino na frente da Ju, não tinha formação nenhuma. Então a gente tem uma carência de formação. Exatamente. Então, mas aí, quando foram pro casamento, já entre vocês... Cara, o bacana, sabe o que é nessa história? O bacana é o seguinte, um namoro, né, onde não há a relação sexual, é óbvio que tem os seus desafios, né? Sim. Porque a gente sabe o quão prazeroso é uma relação sexual, óbvio, né? Os hormônios gritam. Mas assim, num linguajar bem nosso cearense, o massa de um namoro assim é porque você tem realmente uma lua de mel. Você tem realmente uma noite de núpcias, sabe? É a coisa mais espetacular, o casamento, para quem tem um namoro assim. Penso eu, não sei porque eu não vivi isso, né? Mas uma pessoa que já tem relação assim durante o namoro, eu não sei se é tão espetacular quanto a noite de núpcias de um casal que viveu castamente o seu namoro. Isso, né? Marca, né? Então assim, é uma festa, cara, é um negócio, é uma realização, é uma coisa... Você entra no casamento muito forte, sabe? Um prêmio, Você entra muito forte, sabe? Puxa vida. É inesquecível. No sentido de compromisso, inesquecível. De fidelidade, né? Em todos os aspectos. E nos dá força ao longo da vida para que a gente seja fiel à nossa esposa. Porque se você não se segura no namoro, você já entra no casamento também, né? Porque a mulher tem seus períodos, né? Tem um resguardo, tem, né? Onde a gente tem, né? Então, eu vejo muito claramente, né? Como a igreja é mãe e como ela quer o que é bom e como realmente nós só ganhamos quando a gente busca... se empenha, se esforça para viver a virtude. Não é nada fácil. Sim. Né? Você tem aí, de um lado, acho que o Rousseau, né, com o Bom Selvagem, de que o ser humano é bonzinho. Você tem um Nietzsche no outro extremo, de que o ser humano é mau, o meu inimigo é o outro. Eu acho que ele fala alguma coisa assim. O Rousseau é que dizia o homem lobo do homem, né? O Rousseau, o homem, o lobo do homem. Você tem no meio do caminho aí o John Locke, que fala que o homem é uma tábula rasa. E assim, por experiência de vida, por constatação, o homem não é bonzinho. Ou então eu não sou homem, eu sou outra coisa.
né? Eu não nasci bonzinho, né? Tampouco o homem é péssimo, não tem jeito, com o niilismo aí de Sartre, né? E também não é tábula rasa, né? Eu fico com Romanos 7,19, que eu adoro. Eu não sou de decorar nada de Bíblia, não, mas essa passagem me marcou muito a vida toda e me marca, né? Romanos 7,19 diz: não sei o que acontece comigo, que eu não faço o bem que quero, mas o mal que detesto. A gente tem a concupiscência, a gente tem uma inclinação para o pecado. Isso se não é religioso, se quer chamar de outro nome que não seja pecado, mas a gente eu vejo nos meus filhos desde muito pequeno, sabe? Uma inclinação para ver uma planta tão bonita, eu dizia que lá de espetalar, arrancar as folhas e tantas outras coisas mais. Então a gente tem se a gente tem essa consciência, a gente vê como a Mãe Igreja nos ajuda, né? Então o caminho da virtude é estreito, mas é o que realiza o ser humano, né? Sem dúvida. E demorou quanto tempo para vir o primeiro filho? Rapaz, veio logo. A gente foi passar a nossa lua de mel em Fernando de Noronha. Olha aí. Na verdade, foi Fernando de Noronha. E logo depois da lua de mel já foi aquela alegria. Eu fui fazer na Câmara, o lugar da minha vida de trabalho que eu tanto amo. A gente foi fazer o teste lá e saiu o resultado positivo. Aí eu comprei um pazinho de sapatinho daqueles, né? E corri para casa. Mas foi uma festa, uma alegria. Então eu acho que foi depois de Fernando de Noronha, a gente não engravidou logo na lua de mel, mas logo depois, eu acho que um mês depois, pouca coisa depois, engravidou. E foi uma menina. Foi a Cecilinha, a nossa primogênita. Então logo depois, a gente se casou em abril de 2008, em 2009 nasceu a Cecilinha. E a Cecilinha veio, Deus tem seus motivos, ela veio com um problema gravíssimo de coração. Não sei se você sabe dessa história, Pedro. Chama cortriatriato, é uma doença que a literatura fala que se descobre mais na necrópsia. Ela não dá sinais, a criança morre e depois, quando faz a necrópsia, vê que estava com cortriatriato. É uma espécie de membrana que fecha o coração. E a Cecilinha nasceu com esse cortriatriato. Eu não vou me estender aqui, mas só vou dizer que a equipe espetacular, né, que fez a cirurgia e tudo, e ela ficou curada e hoje está com 15 anos, plena, linda, maravilhosa, saúde. O bebê ainda fez a cirurgia? Fez com 6 para 7 meses. E a cirurgia foi curativa. Não precisou fazer mais nada depois, nem tomar remédio, nada. Sequela alguma. Só que o grande médico, especialista, que inclusive entrou para a história da literatura, foi levado para congressos, o caso da Cecília, porque Deus permitiu que ela continuasse conosco. Ele falou: vocês não podem ter mais filhos. Ele disse isso? Foi. Não pode ter mais filhos, porque a probabilidade de vir, que isso é uma formação, a probabilidade de o segundo vir com o mesmo problema é alta. E essa daqui foi um milagre, porque é uma doença que não dá sintomas. Não dá sintomas. É porque eu era neurótico, pai de primeira viagem, e ela estava só menos ativa que o habitual. E eu fiquei neurótico com aquilo, liguei para minha mãe, não, meu filho, isso aí é o dentinho que está saindo, pode até dar febre, mas não é nada não, porque ela não tinha nada, só que ela era mais ativa, ela amanheceu um dia menos ativa que o habitual. Liguei, eu acho, para minha sogra também, ela disse a mesma coisa, liguei para o pediatra dela, o pediatra disse: não, rapaz, é o dentinho que está saindo. Todos disseram que era o dentinho que estava saindo, que eu me acalmasse, entendeu? E eu, teimoso, como sempre fui, insisti em levar para o hospital. Quando chegou no hospital, não tinha nada de dentinho saindo, ela estava cianótica, é o termo que usa na medicina, sem sangue, né? Ela estava morrendo. Caraca. Foi depressa na ambulância já para... Enfim, o fato é que aí o médico falou: não pode mais ter filhos. E aí? Qual foi a primeira reação de vocês? Rapaz, baque muito grande, impacto muito grande. Diante de uma situação dessa, do ponto de vista moral, né, a gente tem, vamos dizer assim, razão, a gente tem razões fortes para
né? Evitar a concepção, mas alguma coisa me dizia que não era por aí, que a coisa era para seguir adiante e que ia dar certo. E nós seguimos firmes, eu e a Ju, sem hesitar. Só tivemos baque ali no primeiro momento, um baque leve, e depois é como se não tivesse nem dito nada pra gente. Os dois, vocês Talvez dois eu e a ficaram Ju, alinhados. eu e a Ju muito tranquilos, sabe? E aí veio o segundo, e aí foi aquela apreensão. Né? Porque nem no ultrassom, nos exames pré-natais, não dava pra Era ver. difícil pegar, porque é uma membrana muito fina. O diagnóstico dessa doença, ordinariamente, é por cateterismo. Só que um cateterismo no bebê é altíssimo o índice de óbito. Altíssimo. Por razões óbvias. Por razões óbvias, Então, mas o fato é que nenhum, até hoje, teve essa doença. Maravilha. E quando a gente chegou ali pelo terceiro, o médico, muito bom, muito competente, disse, olha, esqueçam o que eu falei. Se não veio até agora, não vem mais. Estão liberados. Porque tem um cálculo lá deles, uma estatística lá deles, de que assim, se o segundo não tiver, o terceiro não tiver, a probabilidade do quarto ter é igual a de qualquer outra pessoa. Entendi. E, então, Deus quis que a gente passasse por aquilo para crescer, amadurecer, né? E de repente... E Delfonso? Tem uma coisa legal do Salmito, que o pessoal não sabe, mas eu sei porque ele frequentava muito minha casa, né? A gente foi vizinho um tempo. Na verdade, ele era vizinho do meu pai, né? Que eu já era casado. Mas tem uma coisa que vocês veem o Delfonso falando assim, mas ele é assim, mano. O cara tem 8 filhos e é zen desse jeito, assim, ó. Ele é zen, mano. Impressionante. Você vê ele no dia a dia, ele é zen, mano. Brigando ali, ele... tranquilão. Tem várias histórias engraçadas com ele. Teve uma vez, o que aconteceu? Quando a gente casou e tal, não sei o quê, aí eu fiquei, paz, abertura à vida, começou a incomodar e tal. Aí eu peguei e falei, poxa e tal. Aí meus pais foram morar no Alphaville depois de um tempo, né? Aí meu pai chegou um dia e falou, ei, macho, tem um cabo aqui que o cabo tem 6 meninos, mano. Aí eu, mas 6 meninos. Já ele aparece aí, com os meninos tudinho. É a creche, mano. Confusão, os meninos aqui. Esconder, né? Já tu vê ele aí. Não, e a casa dos meus pais era em frente à praça, né? Então, meio que era o apoio da praça, era a casa dos meus pais, né? Todo mundo. Então, quando o menino queria o banheiro, Roberto, deixa o menino ir ao banheiro aí. Aí chegou um dia ele lá com 6 meninos, mano. Ele e a Juliana, e os bichos tranquilão, e eu só tinha a Alice, né? E os bichos tranquilos, mano. A Juliana calmo, ele calmo, e os meninos e tal. Eu falei, rapaz, não é que ele tem mesmo 6 meninos, mano. Aí o bicho era calmo e eu nervoso, e o bicho calmo. Mas como é que o cara tem 6 meninos é calmo desse jeito, mano? Eu com um tô endoidando. Mas ele abriu a perspectiva pra mim que era possível. Que é possível. Que foi abrir a porteira de que era possível. Tanto que depois daquele dia, a gente conversou, eu e o Cristiano, a gente falou, não, dá. Dá. Se alguém conseguiu, a gente consegue. Que massa. Que tanto que ali foi a virada de chave, assim, que eu já falei com a Juliana, nunca tinha tido a oportunidade de falar pra ti, mas ali foi a virada de chave e como a convivência com vocês foi mostrando coisas que a gente não tinha visto até então. Então, tipo, até sobre a calma, por exemplo, de algumas coisas, você tirar um pouco o pé, de você aprender. Ele tinha o Lucão é da idade da Alice, né? Então o Lucão era parelho com a Alice. Só que o Lucão já tinha um rumo de irmão, a Alice não tinha nenhum. Aí teve um dia na praça que eu cheguei, aí encontrei ele na praça lá. Ei, Delfonso, cadê o Lucão? Aí ele, mas tá com Deus e Nossa Senhora, algum canto aí dessa praça aí, que tá lá do outro lado do mundo lá, e o bicho tranquilão. Aí o Lucão vinha num patinete, né? Ele vinha num patinete, olha, macho, o menino, eu acho que ele tinha 3, 4 anos. O patinete era maior que ele, né? Era, ele vinha assim no patinete assim, ó. Só que ele andava de patinete com 3, 4 anos, bebendo suco, mano. Ele andava aqui, o suco aqui, ó, e ia. O Lucas é uma figura. Ia andando e bebendo suco. Até que lá na praça tinha uma rampa, assim, que descia de uma vez. E aí a gente tava na parte de baixo e o Lucão vindo aqui de cima, bebendo suco, andando de patinete, né? E ele anda rápido, ele não andava devagarzinho, não. Daí ele vem, e ele vai chegar na rampa. Quando ele vai chegar na rampa, Cristiana viu. Mas Cristiana saiu correndo loucamente, porque o menino ia descer a rampa abaixo. E a Cristiana saiu correndo loucamente. Quando chegou lá em cima, o menino no pé da rampa, parou o patinete, olhou pra ela, ficou olhando sem entender, virou o patinete e voltou. E foi embora. Mas o menino era mega desenvolvido, mano. Acho impressionante como os irmãos fazem bem, né? Cara, mas tu tem uma memória, hein? Pô, bacana. Eu lembro. Mas sabe, é bacana esse feedback. E também
dizer o seguinte, cara, não é como imagino, sabe? Eu não sou super-herói nem a Ju. As pessoas às vezes olham, pô, como é que você dá conta? E eu fico pensando, rapaz, Eu não sei, né? meu amigo, cara, não assim, é porque né? é o seguinte, é porque hoje em dia não é mais comum. Na época dos nossos pais, avós era comum. Então a gente acha que, rapaz, como é que... Porque às vezes a pessoa se vê tão envolvida na formação de um filho que pensa que é uma progressão aritmética ou até geométrica. E não é. Ao contrário. Outro dia eu vi, eu acho que numa rede social, de uma amiga, né, que ela também é da obra, do Opus Dei, que tem 12 filhos. Agora me escapou o nome dela, eu sou ruim de... E ela estava sendo entrevistada, né, e foi perguntada, olha, como é que você dá conta? E ela respondeu, eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. É mais fácil e menos trabalhoso educar 12 do que ser mãe de um. Eu não tinha coragem de ser mãe de um. Ela falou. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, sabe, cara, como a gente julga as pessoas, né? Eu fiquei pensando, cara, agora ela se empolgou. Esticou a baladeira. Aí eu pensei, cara, pô, também não é assim. 1 para 12, Né? hein? Aí depois eu pensando, cara, eu não sei, eu nunca tive só um, pode até ser que seja, mas o fato é que não é nem de longe como se imagina, né? É sim uma escola de virtudes. Para nós, quem mais ganha é quem está ali na família, o pai, a mãe, né? Eu sou outra pessoa a cada dia, né? E para eles, né? É uma grande escola de virtudes, uma família numerosa, sabe? Você tem aula todos os dias, naturalmente, sabe? Sobre autocontrole, sobre altruísmo, sobre pensar no outro, sobre responsabilidade, sobre uma infinidade de coisas, porque senão não dá para conviver, sabe? Sobre pobreza, viver a pobreza, que é uma virtude. A pobreza é uma coisa boa, porque hoje em dia pobreza tá muito, as pessoas deturparam o conceito da palavra pobreza, confundindo com miserável, né? Então, sobre viver a pobreza, né? Sobre alegria, sobre tudo, sabe? Sobre ordem, a virtude da ordem, sobre pontualidade. Como é que chega na hora da missa com 8 crianças pequenas? Então tem que ter a virtude da ordem, da pontualidade. Prática, como é que acontece? Mas antes de você contar, vamos lá. Divina Comida, né, Matheus? Matheus estava aguardando, viu? Nosso parceiro Divina Comida. Lá você vai encontrar um cardápio diversificado e um ambiente propício para receber famílias como a do Ildefonso e da Juliana, ou com 8 crianças, né? Ambiente climatizado, também tem um ambiente com os brinquedos para as crianças, viu, Ildefonso? E aquele cardápio com a comidinha caseira, também os mais variados sabores, rodízios de pizza, que o Matheus adora, e tudo mais. Então, Divina Comida é uma excelente opção para a sua família, tá bom? Valeu, Divina. E se você for lá, facilmente você encontra até o Matheus lá. Tá sempre por lá. Ei, Ildefonso, conta aí na prática como é esse dia a dia com 8 crianças. Mas então, a gente estava falando para missa, né? Sim, a questão da missa. Então, assim, sabe, eu penso que talvez um casal com um filho possa chegar atrasado num compromisso, numa missa ou em alguma coisa, porque deva pensar, eu pelo menos pensaria assim, cara, tranquilo. 10 minutos antes eu começo a me arrumar, somos só eu, minha esposa e meu filho. Então, a pessoa não precisa se preocupar muito com planejamento, com gestão, com ordem, porque a coisa é muito pequena, tá entendendo? Então, eu penso que se você, sei lá, né? Agora, quando a coisa ganha escala, qualquer coisa, seja um negócio, uma empresa, um trabalho, você precisa se organizar, senão vira um caos. Então, é isso que eu falo, por isso é uma escola de virtudes, né? Não tem como a missa de domingo eu improvisar, acordar a qualquer hora que vai dar certo.
Então tem que pensar, não, vamos aqui acordar a tal hora. Definir previamente o horário, combina com eles, combina com eles. Qual é a missa que vai. Combina com cada um, é assim, é assado, você tem essa tarefa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. Tal momento eu vou estar no carro. X minutos antes, quando a missa é muito perto, né? Já faz uma programação. Então, por isso funciona bem. Pessoas, casais que têm 1 filho, 2 filhos, às vezes chegam pra gente depois da missa, olha, eu tô sem acreditar, como é que pode? Eu tenho 1 filho e o menino não para aqui na igreja, dando trabalho a missa toda, gritando e eu feito louco atrás dele, e você com 7 meninos, parece um exército, tudo comportadinho na missa. Sabe o que você faz? E eu fico às vezes me sentindo assim, meu Deus, é o Senhor que faz algum milagre, porque eu não faço nada demais, não é que eu planejo, ou que eu arregimente, ou que eu trato de maneira militar, não. Sabe? Mas é o tal do planejamento, né? E desde cedo, né? Eles já crescem. Se os 7 resolverem não se comportar à missa, nem o padre celebra. Entendeu? Então assim, ou funciona ou funciona, eu não tenho alternativa. Se eu tivesse só 1, talvez fosse pior do que o da mulher, porque eu deixava ali meio que ao léu, mas com 7 eu tenho que gerir isso aqui, né? Então assim, é massa por isso, porque você é estimulado diuturnamente a viver a virtude nos mais diversos facetas. Quem ganha? Todos. A sociedade ganha. A sociedade ganha, porque uma família numerosa, invariavelmente, talvez com algumas exceções, por conta de situações de miséria extrema que a gente tem no mundo todo e no nosso país também, mas em geral eu penso que uma família numerosa, ela empurra para uma pessoa mais bem formada. Em valores, em virtudes, que é o que conta na vida. O que conta. Hoje em dia eu disse que os headhunters estão procurando, não é quem que tem currículo de teoria, é quem tem valores, quem tem bom caráter, quem tem, né? Porque essa pessoa deslancha, né? Então é isso. Uma família numerosa, não estou aqui querendo fazer propaganda não, mas é meio caminho andado para você ter seres humanos bem formados. Porque não tem como, ou funciona, né? Exatamente. Qual é eu acho que não chega a 2 anos de diferença, né, de um para o outro. Vai falando os nomes e as idades aí. Então, a Cecilinha tem 15, né? Depois vem o Tiago, tem 13. Depois vem a Catarina, com 11. Então, 2 em 2 até agora, né? Depois vem a Aninha, com 9, né? E o Lucas, com 7. Tá. Né? Aí vem a Letícia, com 5. E o Dedéu, o Idelfonso Filho, depois vou contar a história de Idelfonso Filho, o nome, né? Com 3. Né? Então até aqui 2 em 2, né? Aí o Samuel foi que deu uma escapada aí nos planos, que ele veio um pouco depois. O Samuel, uma diferença de 3 anos, porque o Dedéu tá com 3 e o Samuel tá agora com algo em torno de 45 dias. Sim. Certo. Mas mais ou menos 2 em 2 anos aí, né? Quer dizer, até nisso... parece que a fábrica é bem ordenada, né? Então, e era uma coisa até boa e fácil de decorar, porque muito menino, o pessoal... Você tem um filho, pergunta, seu filho nasceu quando? Você diz na lata, né? Agora com 8, né? Peraí. Ô, Matheus não, Gabriel não. Então, até isso era fácil, porque lá em casa era assim, né? Nasce ano ímpar, né? Então, 2009, 2011, 2013, então fica fácil você, né? Decorar. Então a gente fala assim, a fábrica é assim, produz ano par, nasce ano ímpar, né? Mas, o Samuel agora ano ímpar também, né? Então tá mantendo. Não, o Samuel, pois aí nasceu foi um ano a mais, né? Nasceu em ano par. O Samuel quebrou a regra. Contar a história do Dedé, uma história engraçada. Eu me chamo Idelfonso e o natural é que o primogênito, homem, fosse Idelfonso. Essa é a tradição, né? E aí o meu Tiago, todos são maravilhosos, muito queridos. O Tiagão chegou para mim e perguntou, né, despretensiosamente, perguntou, papai, por que o senhor não botou o meu nome, Idelfonso? Né? Aí eu fiz uma brincadeira, meu filho, porque quando for o seu, eu ainda tinha estoque de nome, agora acabou. mas brincadeira à parte,
O fato é que cada um tem uma história, sabe? Não é uma coisa assim fria, sabe? A gente procura muito ouvir a voz de Deus, né? Então cada um tem uma historinha aí de sopro de Deus. A gente acredita muito que cada nome Deus dá e tem uma missão, né? Então cada um foi, curiosamente, era para ser o primogênito, né? Mas curiosamente esse impulso muito forte, acredito eu, vindo de Deus, para que se chamasse Ildefonso, foi nele, né? Foi no 7º, né? Uhum. Mas é isso. Agora uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer saber disso. Como é que vocês fazem com o carro, mano? Que o carro é o problema geral das famílias numerosas. Todo mundo pergunta, aí como é que faz quando tem mais? Porque tem até 7 lugares no carro, né? É um desafio. Mas assim, a família, no final de semana, a gente não é todo final de semana que a gente sai, é que tem um pouco mais desse desafio, esse inconveniente, né? A questão do carro, né? E aí, nesses casos, saem 2 carros, né? Mas, ordinariamente, como não sai todo mundo, então, por exemplo, hoje eu levei para a escola, né? Todos eles, né? Então, quando eu levo para a escola, a gente tem uma Carnival, que ela é 8 lugares, né? Então, atualmente, né? Vão para a escola 7 e eu dirigindo, então casa direitinho, né? Os 8, né? Mas a gente já tá vendo, a gente vai precisar mudar de carro, né? Porque não cabe, né? Mas aqui no Brasil, não sei se é assim no resto do mundo, tem esse desafio. Mas tem carros, tem opções e a preços, se você comprar assim já bem usados e carros bons, você consegue a um preço relativamente, porque são carros também que não são muito comerciais. Essa é a vantagem. Então você pega um carro muito bom, essa Carnival, é um carro caríssimo, 0 km, é um imóvel, um preço do imóvel. Você pega uma com 5, 6 anos de uso, tá novinha, desabou o preço, sabe? E é um carro com super luxuoso, confortável, potente, né? Agora a gente tá paquerando... É da Kia, né? É da Kia. Agora a gente tá paquerando aí, estamos esperando aí aparecer algum dinheiro para ver se a gente passa dessa Carnival para uma Jump. É um carrinho bom de 11 lugares, que não é aquele trambolhão de van, né? Porque van é aquela coisa muito autônoma. Ele ainda assim, é considerado como que um carro pequeno, já não tão confortável. Jump é Renault? Eu acho que tem essa mesma caixa de carro, hoje em dia está muito assim, né? Tem mais de uma montadora que vende. Salvo engano... aquela que eu sou ruim de carro, que tem um leão na frente. Peugeot. A Peugeot tem esse. Porque é o mesmo grupo, né? Peugeot, Citroën. Pronto, eu acho que tem da Citroën e da Peugeot. Não sei se tem Renault, essa Jump. Que é para 11 lugares. Então é um carro, cara. A gente que tem amigos também que tem família numerosa, é o carro da vez, né? Porque é um carro econômico. Vocês trocam figurinha, né? Não, tem que ser. Esse carro ele chega a fazer 14 com litro. Olha aí. Motor 2.0 a diesel. Tomara que eu ganhe uma comissão da montadora. Né? Tem que pleitear. A montadora tem que contratar vocês. Olha aqui, ó. O carro da família, né? Exatamente. Então ela é 11 lugares. Você compra o furgão e leva para um lugar. Ela não vende já 11 lugares. Eu acho que é em São Paulo. Só que a gente quer comprar um usado, aí já vem prontinho. Já pronto, né? Mas essa pergunta é uma pergunta. É a pergunta do milhão, todo mundo quer saber, né? Cara, mas é tão gostoso a gente chegar nos carros. Eu só me lembro, sabe de que me vem assim a memória e a imaginação várias vezes? Aquele negócio que tem a patinha e um monte de patinha atrás, né? Cara, a gente chega, não tem como não chamar a atenção, né, para tudo. E não atrair a afeição das pessoas. Vocês sabiam disso? Porque muita gente pensa, as pessoas criticam. Não é bem assim não, sabe? É interessante. Muita gente chega, mais idosos também, olha, dizendo eu me arrependo. Você tá certo, você tá de parabéns. Hoje eu me arrependo, eu me preocupava muito se eu ia dar conta, se não ia. Hoje eu me arrependo. Alguns dizem até, hoje eu estou só. Meu filho foi para São Paulo, a minha filha tá não sei onde, eu estou só e meu marido. Que coisa linda a sua família, aí vibram e querem tirar foto com a gente. Legal. Então é muito bacana. A gente chega com o carro, a carne vai lá, abre assim a porta, né? Aí quando abre a porta, aí vai descendo. Aí o pessoal, a gente vê o povo olhando na rua, sabe? O povo deve pensar assim, rapaz, não acaba não.
É engraçado, a gente vai passando, né? E eu sou muito vaidoso dos meus filhos, da minha família, da minha esposa linda, né? Eu fico todo... Né? Então a gente vai passando, aí o povo vai todo olhando, assim, fica olhando assim. Aí às vezes vem assim a barreira da timidez e chega e pergunta, é tudo seu? Então é muito bacana. E o coração de pai, como é que faz para dividir o tempo aí de atenção para os filhos? Como é que no seu caso, como é que você administra isso? Pois é. E a gente estuda, né? Tem uns livros que mostram que precisa de uma atenção individual. Olha o desafio, né? Rapaz, eu acho que herdei dos meus pais isso e talvez isso me tire o temor de uma família numerosa, né? E me faça ser mais tranquilo, né? E confiar muito na graça de Deus, dar o meu melhor e dizer, Senhor, o Senhor tá vendo aí, né, o mané? Então o Senhor resolve, porque eu não... Se o Senhor for esperar de mim... Né? Mas assim, eu procuro a questão da gestão, que às vezes pode até ser melhor do que quem tem um filho, porque está sempre ali e aí não se preocupa em gerir. Então eu procuro gerir objetivamente um tempo exclusivo para cada um, a começar pelo amor da minha vida, né, minha esposa, né, e cada um deles, mais ou menos dentro da realidade do que cada um gosta. Então, Cicilinha está numa fase que gosta muito de vôlei, então eu vou jogar vôlei com ela. Ou às vezes caminhar no condomínio. E eles mesmos cobram isso, essa atenção personalizada, digamos assim? Alguns, aí vem o temperamento de cada um, alguns cobram, outros nem tantos, outros eu é que tenho que cutucar um pouco mais, né? O Tiagão, muito arco e flecha, né? Também a gente faz caminhada, agora a gente está começando aí a academia, né? Tanto eu e a Cecília, como eu e o Tiago. A Catarina, a gente joga War junto. E também a Catarina ela é muito carinhosa, então a gente fica muito junto. Eu fico chamando ela, vem aqui tirar meus cravos, né? Aí ela vem, aí a gente fica conversando. Aí vem a Aninha, né? A gente joga Double junto, né? Que é um joguinho, né? O Lucas, a gente joga Cata Pokémon. Então, dentro da realidade e da idade de cada um, a gente precisa fazer atividades exclusivas, né? Então, aí vem Letícia, brincar de boneca, né? Brincar de boneca Barbie. E aí o Dedéu, aí já é uma fase que ainda é mais apegada na mãe, agora está começando um pouco mais. Então, o Dedéu e a Letícia, o meu momento exclusivo com eles, eu gosto muito de quando eu vou fazer algum trabalhinho lá no condomínio, alguma coisa, aí eu digo, olha, você é meu ajudante, você é minha ajudante. E eles se sentem... Vai descer. Não, mamãe, eu não posso, estou ajudando o papai. Tá certo. Então, é isso. Eu procuro de uma maneira muito organizada, programada, porque senão passa batido. Porque é muita criança, o tempo é exíguo, né? Tenho minhas atividades profissionais, o dia a dia consome a gente, né? E tem atividades também mais masculinas, ou seja, só para os homens, e aquelas que também mais as meninas, né? Você também pode fazer essa divisão aí, né? Mas exclusivo é mais isso, né? Dentro dessa realidade de cada um. E aí a gente também aí pega uma praia todo mundo junto, a gente faz uma aventura, vai na serra e tal, dá um passeio. Legal. Mas cara, como é para ti viver? Você falou na questão da pobreza, né? Uma família grande como a sua, como é assim na prática para você viver essa pobreza, digamos, a pobreza evangélica, né? Tá. Olha, o tema da pobreza para mim é um desafio e uma meta quase que diária, porque eu acho que todo pai, eu talvez até hoje em dia não convenha falar isso, mas eu acho que está inscrito no DNA do homem, né, o senso de responsabilidade pelo sustento da família, da prole. Sim. É uma coisa muito íntima, muito forte. Né? Talvez por isso até tenha alguma relação na origem das palavras patrimônio e matrimônio, né? Munus, mônio vem de munus, né, que é a função, né? Então, função
matre da mulher, né? E pátria do homem, né? Então, essa preocupação patrimonial com o sustento da família é muito forte em mim, ao ponto de me roubar, né? De fazer, de ter essa inclinação negativa de inverter as coisas. Então, é uma preocupação muito grande. O que vai ser dos meus filhos? Como é que eu vou fazer para pagar uma boa escola? Então eu preciso me manter num cargo muito bom para poder ter a renda, para poder dar conta. Eu preciso disso, eu preciso daquilo e tal. O que não deixa de ser razoável. É razoável no mundo desde que a gente vive. Isso. Mas aí entra a graça. Isso, exatamente. Desde que você não coloque isso como um fim em si. Exatamente. Né? Confiar em Deus, entregar para Deus, né? E ver a pobreza como ela de fato é. Ela é um bem e é uma virtude. Pobreza não é falta do necessário, né? A pobreza é a gente ter o necessário para viver. Só que a gente está muito mergulhado numa sociedade assim altamente consumista, altamente materialista, ao ponto que as pessoas entendem como necessidade coisas que são perfeitamente dispensáveis, né? Não há necessidade de se viajar para o exterior. Não há necessidade alguma de conhecer a Disney. Mas eu só me lembro do Ariano Suassuna, né? Ele dizendo que tinha que dividir a humanidade em quem foi a Disney e quem não foi, né? Ele é fantástico. A ministra achou um absurdo. Isso não foi a Disney. Então, assim, mas o pior que é a realidade posta, sabe? A gente impõe necessidades pra gente. Não precisa ir longe, não precisa ir à Disney, não. Coisas muito menores. Sim. Sabe? Às vezes, o celular do momento, celular que né? tem. Então, tênis. Então, assim, a busca pela pobreza é uma coisa que é uma luta diária que eu tenho, que eu acho que liberta a gente, sabe? Que liberta, e principalmente nós homens, né? E que realmente traz a gente para dentro da família. Essa ansiedade para prover um conforto maior para a família nos tira de dentro da família. Não, eu não tive, eu quero dar mais e mais e mais pro meu filho. Eu quero que ele tenha e tenha. E a gente vai aumentando a régua do razoável. Agora eu tô eu preciso ter energia solar, eu preciso climatizar a minha sala, porque é muito quente o Ceará. Cara, tudo bem, isso é bom, mas não é uma coisa de eu preciso, sabe? Vamos lá, vamos pedir para Deus e vamos ao seu tempo, sem ansiedade, se vier, ótimo, mas ficar feliz com o que tem. Isso. Aí entra a providência divina, né? Esperar na providência. Esperar na providência. Então, acho que pobreza tem muito, muito a ver com você, sabe, dar graças pelo que tem. E parar de achar que precisa, porque precisa ter mais e mais e mais, porque é uma coisa sem fim, né? Sem fim. Como é que você enxerga isso nos seus filhos? Eles que têm os colegas da escola, que é inevitável, né? E aí tem a comparação. É porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Sabe, Neto, isso é uma preocupação que eu tenho. Porque eu já vi filho meu falando, e isso me dá um aperto no coração. Eu preciso trabalhar essa questão da pobreza com eles. Eu já vi filho meu falando, dizendo, fulano é pobre. Como se fosse uma coisa negativa. Sim. Sabe? Então, tá errado isso, a gente tem que resgatar isso, sabe? Tem que resgatar isso, né? Eu deve ter isso em toda a igreja, obviamente, mas aprendo muito na obra essa questão da pobreza. Ao contrário do que muita gente fala, né? Ou falava, né? Logo quando eu entrei, de que a obra é elitista, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Inclusive na obra a gente aprende, olha, convém, é até bom que a gente passe desapercebido, que a gente tenha um nível social abaixo do que poderíamos. É muito conveniente para viver a virtude da pobreza, né? Então, é um desafio tremendo, porque e a gente tem que chegar primeiro, desde muito cedo, a trabalhar isso, porque
Rapaz, é a forte, maior pandemia forte. que a gente tem. É esse forte. negócio de todo mundo querer ter o celular, todo mundo querer tudo. Internet, tela, né? e isso aí contamina, e né? associar riqueza com felicidade. Isso, Então isso me preocupa, sabe? Um filho meu achar que ele só vai ser feliz se ele tiver carro. Porque até carro não é necessidade. Não, hoje em dia será que é? Morre se não... Vocês já viram alguma vez lá na Terra, causa morte? Não, ele não tinha carro, morreu porque não tinha carro. Ninguém Não morre por falta de conseguiu carro. comprar um carro, velho. Por que ele morreu? Não tinha carro. Então, assim, cara, necessário, não é lógico. É muito. É muito recomendável que se tenha no nosso contexto atual. Era bom que não tivesse. Dizem que na Europa não precisa. As pessoas têm metrô, uma rede de metrô espetacular exatamente. e tal. Mas assim, os exemplos eles têm que ser assim meio extravagantes para as pessoas, a gente entender, né, didaticamente, né? Mas o que na verdade o que importa é que mesmo que você tenha uma boa condição financeira, e é bom que era bom que todos tivessem, né, uma dignidade de vida e tudo mais. A gente precisa sempre cultivar esse viver a pobreza, né? O desapego. Se associa muito a pobreza ao desapego, quase que esvaziando o conceito em si de pobreza. Sim. Eu me preocupo com isso, sabe? De um lado tem aqueles que entendem que um afastamento do mundo, onde pobreza é não ter nada, que para mim isso não é pobreza. Do outro extremo tem aqueles que não, você pode ter tudo, você só não precisa ser, só tem que ser desapegado. Eu também vejo com preocupação essa visão. Eu acho que tem aí um equilíbrio aí, onde não é só ser desapegado. Eu acho que, será que precisa ter? Não, sabe? Eu vou comprar eu gostaria muito de fazer várias coisas que eu não faço, porque eu sou muito mais feliz com a minha família numerosa. Sim. Mas se eu disser para vocês que eu não gostaria de ter um Porsche, eu vou estar mentindo. Qual é o homem que não gosta de ter um carro legal, né? Entendendo? Agora, isso para mim é nada frente a um filho a mais. Tá entendendo? Eu tô trocando um bem por um bem infinitamente melhor. Não é que seja mal, entendeu? Dá pra comparar. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso ter um Porsche. Eu preciso ter, sabe, a casa, eu preciso ter, sabe? Eu acho que Deus deu infinitamente muito mais do que eu mesmo pensava em ter e que eu preciso e que eu possa, né? Então, tem que agradecer muito, sabe? E trabalhar diariamente. Eu acho que todos nós, hoje em dia, essa questão da pobreza tá tendo uma onda muito aí. Não, é importante ser desapegado. Não, o importante é pobreza mesmo. Pobreza é uma coisa boa. É uma virtude. Agora, é uma palavra que, infelizmente, está caindo num... Como é que chama? Tem palavras que elas perdem a força dela e vão degenerando, né? Está degenerada, está associada a uma coisa ruim. Não, miséria, né? É uma coisa ruim. Pobreza é uma coisa boa. Sabe? Enfim, é como eu penso, né? Mas é um assunto... Espinhoso, é um assunto espinhoso. Mas é uma promessa, né, de Jesus. Bem-aventurados os pobres de coração, né? Porque darão o reino de Deus. E essa pobreza que a gente está falando aqui é a pobreza que vem do coração. A gente vê o exemplo lá do Evangelho, a parábola de Lázaro, né? O pobre e o rico, né? Quer dizer, não, você já teve tudo na terra. Isso me toca. A gente, será? Porque quando tem escritores da igreja aí, padres da igreja, patriarcas do início da igreja, homilias fortíssimas, não me lembro agora se foi Isidoro, não me lembro quem, que dizia, olha, o pedaço de bolo que sobra na tua mesa é do teu irmão que não tem. Discurso duro, sabe, que forte, entendeu? Quer dizer, não é teu, né? Então, assim, a gente tem que realmente tá muito consciente disso, né? Quer dizer, não estou sendo contra de maneira nenhuma, né? Mas eu penso que nós homens temos que nos preocupar muito, assim, nos preocupar não, mas trabalhar muito em nós essa preocupação desmedida, patrimonial, de crescer. Não, eu tenho que crescer, eu tenho que prosperar, eu tenho que providenciar. Cara, dar um apartamento para cada filho. Não, porque tem que deixar todo mundo amparado. Teve um colega há muito tempo de trabalho
que falou, cara, isso aí que tá fazendo é loucura, cara. Ó, você vê, eu tenho uma filha só. A minha filha, cara, tem 2 previdências privadas, a faculdade dela já tá na conta bancária, ela não vai precisar trabalhar na vida. Foi falando meio mundo de coisa que a menina metia. A menina não vai fazer nada. Quer dizer, sabe? Falta só ela ser gente, né? Hoje em dia tá. Não vai conquistar nada, hoje em dia tá desse jeito, cara. A pessoa tá com 30 anos no colo do papai e da mamãe. Entendeu? Então, aí, cara, eu falei, cara, beleza, legal. Bacana, mas eu vou ficar aqui. Eu ralei, eles vão ralar também. Exatamente. São gente. Ildefonso, já passando aqui pro final, um santo fora São José Maria Escrivá. Ou santa, né? Pode ser 2? Diga. Tá. São Thomas Moros, depois da teologia, né? Essa virada profissional e o amor que eu tenho ao trabalho é uma referência na minha vida e a quem eu também faço muitos pedidos. E também, principalmente de uns tempos para cá, nessa luta, né, em busca de ganhar de Deus a graça da virtude da pobreza, São Francisco, né, que é uma referência dentro da Igreja Católica com relação à pobreza, né? Então são mais o amor da minha vida é São José Maria Escrivá, né? Isso aí E literatura, tirando a trilogia aí de São José Maria, qual um livro aí que você te marcou? Olha, como a minha memória é um negócio meio complicado, eu vou falar dos recentes. Eu gosto de ler. Confesso que ultimamente tenho lido menos. A turminha exige, né? Mas na área de filosofia política, um livro que eu adorei, que eu falo muito para os amigos, rapaz, você devia ler e tal, muito bom, que é de um professor de Harvard, né? Chama-se Justiça, o que é fazer a coisa certa. Muito interessante. É um livro que trata de ética, basicamente de ética filosófica, mais voltado para o campo da política. Ele é um comunitarista dentro da filosofia, que é uma espécie de neo-aristotelismo. Espetacular esse livro, muito bom. Agora, literatura, né? Eu sou encantado por a trilogia do Senhor dos Anéis. Gosto muito e forço a amizade para os meus filhos, todos leem. Legal. A Cecília já leu vários outros, né? Tiago também, Tiago também, Catarina também já leu. À medida que vão completando 10, 11 anos, eu já boto para ler. Mas eles começam por Nárnia, que é do C.S. Lewis. Exatamente. Começam por Crônicas de Nárnia. Depois eles passam para Tolkien, Senhor dos Anéis. Então, o meu também, o meu Nárnia aí, ele mesmo pediu, pai, compra o box da trilogia. Ótimo. Aí ele ficou esperando aparecer uma promoção, aí quando apareceu eu comprei. Ele já leu. Mas eu gosto muito de C.S. Lewis. Né? E Cartas do Diabo ao seu sobrinho, Cartas de um Demônio ao seu sobrinho, né? E vários outros. Demônio ao seu aprendiz. E vários outros livros dele. Sim, aí já é mais na área mais católica, né? Aí eu gosto muito, tanto Francisco Fausto como que faleceu há cerca de 5 anos, que era bispo, espetacular. Rafael Llano Cifuentes. Cara, Rafael Llano Cifuentes, a maturidade muito bom, um marco, né? Acho que do Francisco Fausto, Egoísmo e Amor, espetacular. Né? Mas Rafael Llano Cifuentes eu pego e leio, não quero nem saber o que é o título, né? Muito bom. Francisco Fausto também. Mas é isso, eu acho que literatura eu gosto muito desses dois, C.S. Lewis, Tolkien e também Chesterton. Agora Chesterton, eu confesso que lendo Ortodoxia, todo mundo fala mil maravilhas, não sei se foi a versão que eu peguei, eu enganchei um pouquinho. Mas espetacular. Nas ideias ou ali na forma da tradução? Não, pois eu não me entusiasmei com o livro. Entendi. Não me entusiasmei, mas é recomendadíssimo e é um gigante, né, da literatura. Então,
Gosto muito, li Ortodoxia, gostei, mas porque é outro estilo, né? Não envolve a gente, não é uma novela como Sim. Senhor dos Anéis, né? Exatamente. E próprio Crônicas de Nárnia, né? Mas o Chesterton tem as crônicas dele, né? Que é o Dan Brown, o Mistério do Padre Brown. É verdade. E tem também O Homem que Era Quinta-feira. Não, O Homem não que Era os leio. Quinta-feira é enrolado, viu? É? Viagem. É. No final você descobre que não entendeu nada. Aí tem que voltar e ler de novo. E sabe que eu Sabendo tenho... no final. Mas Isso. é bom. O Homem que Era Sabe que eu Quinta-feira. tenho uma identificação com Tolkien? Sabe por quê? Tolkien foi criado por um padre, sabia? E eu fui criado por um padre. O meu pai é padre, só que ele pediu licença ao Papa, acho que foi Paulo VI que concedeu a licença, né, do ministério, e depois casou-se, né? Isso foi muito comum no período dele, porque foi aquela revolução da mudança da missa, né? Vaticano II, né? Foi interessante. Porque Ele era secular, padre secular, diocesano aqui no Ceará. Sim. Ele foi padre, pároco, né, durante aproximadamente 11 anos. Legal. Então, era uma família de 18 filhos, né? Sim. E tua havia ou do meu pai. do seu E pai? havia muito aquela tradição do primogênito, né? Oferecer a Deus, ser padre, né? Então ele foi para o seminário muito novinho, acredito que com cerca de 10, 11 anos. E então eu tenho essa identificação com Tolkien, que também foi legal. criado por um padre, né? O meu pai também foi pro seminário aos 9 anos, mas dá para perceber que ele não foi, é que eu tô não aqui, seguiu, né? Eu né? tô aqui. Não seguiu a carreira. Não seguiu a carreira. Mas era muito comum mesmo. E era uma educação de excelência. Cara. Espetacular. Era uma educação de excelência. Meu pai foi educado pelos franciscanos. Meu pai disse que tinha aula de latim e francês. O livro era em francês. Ao nível, né? Altíssimo, né? Delfonso, bom demais, viu, cara? Show. Obrigado. Vamos ter que fazer outro. Opa, vamos ver. Parte 2 aí, só pra gente... Boa. Vamos fazer um programa com o Ildefonso, Pedro. Dicas práticas de paternidade. Boa. Sobrevivendo à paternidade. Você pode ser feliz com a família numerosa. Como arrumar os meninos para ir pra escola. Verdade. Hora do almoço, como é? Viu? Vai treinando aí, Matheus. A meta é tu dobrar a meta do Ildefonso aí. Pessoal, foi bom demais. Ildefonso, obrigado, viu? Muito bom, eu que agradeço o convite e a possibilidade da gente bater um bom papo aí sobre essa coisa linda que é a família numerosa, paternidade, vida profissional. Show. Muito bom. Muito bom, excelente. Gente, papo riquíssimo, então compartilha aí. A galera tem que compartilhar, Pedro. Manda aí pros pais e quem não é pai também, vocacionado a ser pai, aspirante, né? Enfim, quem se interessa pelos temas e quem não se interessa também, manda para todo mundo, que esse papo foi bom demais, né? O Ildefonso aqui trouxe reflexões bem ricas pra gente. Por isso, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, Pedro. Exatamente. O bom de gravar com o Ildefonso é que só a família dele ver já bombou o episódio, né? Se meus filhos curtirem, já dá uma turbinada. Valeu, turma. Valeu, até a próxima. Valeu.